Fala aí, pessoal, tudo bem? Assiste esse vídeo até o final. Em alguma parte desse vídeo vai te ajudar espiritualmente. Possivelmente vocês já ouviram falar sobre pessoas que morrem e depois vêm assombrar as pessoas, ou ficam vagando no cemitério ou pelo mundo, ou, dependendo da crença, acredita que a pessoa volta e volta para um outro corpo, ou volta para algum animal, enfim. Se tem várias ideias e argumentos no que diz respeito à vida após a morte. Só que cada um vai falar uma coisa, até porque quanto maior a ignorância do assunto, mais argumentos vão se ter, né? Mais ideias, ainda que elas não façam sentido algum. Como saber, né? Porque argumentos tem um monte, né? Um monte de pessoas falam o que quer e as pessoas ficam mais perdidas do que nunca. O que é mais, o ideal mesmo é você acreditar na Bíblia, que é a palavra de Deus. E diz assim nela, diz assim, a parábola do rico e do Lázaro. Havia um certo homem rico, contou Jesus, que se vestia elegantemente e vivia todos os dias no prazer e no luxo. Um mendigo chamado Lázaro, cheio de doenças, costumava estar deitado à sua porta. Desejavam comer ao menos a sobra da mesa desse rico, mas só tinha cachorros que vinham lamber-lhes as feridas. Um dia, olha só, presta atenção nessa parte. Um dia, o mendigo faleceu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Então o mendigo morreu e os anjos levou ele para junto de Abraão. Então só aqui já corta toda essa ideia de alma penada, morreu, acabou. Não, já morre tudo isso, tá? Essas ideias aí que você já ouviu a vida inteira. Só isso daí já corta todos esses argumentos. Também o rico morreu e foi sepultado. Olha só que interessante. O mendigo, os anjos levou para junto de Abraão. Referente ao rico, a Bíblia fala que ele morreu e foi sepultado. Ora, os anjos de Deus levou o mendigo para junto de Abraão. E o rico, a Bíblia não fala que ele foi sepultado. Só que na sequência diz assim, ali no inferno viu Lázaro lá longe com Abraão. Quem viu o rico no inferno, quer dizer, então só tem dois lugares, que é junto de Abraão ou no inferno. Tá? Só existe dois lugares. Pai Abraão, gritou, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro vir ter comigo, nem que seja para molhar a ponta do dedo em água e refrescar-me a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu, filho, respondeu-lhe Abraão, lembra-te que durante a tua vida tiveste tudo quanto querias, enquanto Lázaro nada teve? Ele está aqui a ser consolado e tu estás em tormento. Além disso, há um grande abismo que nos separa e que ninguém pode transpor. E aí o rico diz ao pai Abraão, manda-o na casa de meu pai, retorquiu o rico, pois tenho 5 irmãos e é preciso avisá-los para que não venham para este lugar de sofrimento quando morrerem. Quer dizer, então só tem 2 lugares, ou de paz eterna ou de sofrimento eterna, que a palavra de Deus diz. Mas Abraão declarou-lhe, tem as escrituras de Moisés e dos profetas, ouçam os seus avisos. Aí o rico retrucou, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu, se eles não ouvem Moisés
e os profetas, não ouvirão nem mesmo alguém que se levante dentre os mortos. Olha, essa passagem, ela resume o que é essa vida. Ela é o resumo, é o final dessa vida da matéria. Que fique muito claro isso, mas que isso fique muito claro. Morreu ou está com Deus ou está no inferno. E como que há essa separação? Como que há essa separação? Essa separação, ela se dá na época do mendigo. Como que se dá essa separação na época do mendigo? A separação se deu por conta de quem aceitou ter Abraão, o Deus de Abraão, como seu Deus. Isso na época deles, tá? E hoje? Hoje se dá para quem aceita ter o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Só que essa crença no Senhor Jesus não se dá da boca para fora. Não se dá na teoria. Não se dá cantando música. Não se dá, não. É considerado na prática, no dia a dia, na sua conduta moral e no seu comportamento espiritual. Não se engane, não se deixe enganar. Não é dando pirueta na igreja, não é cantando, não é pregando, não é conhecendo a Bíblia, não é tendo curso de teologia, não é fazendo as coisas para Deus, não é fazendo caridade, não é dando marmita, não é nada disso. Isso são consequências da humanidade do ser humano, da bondade do ser humano, que também não vem dele, vem de Deus. A salvação da alma, ela se dá quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Por exemplo, se você vive na injustiça, no pecado, então você abandona o pecado e aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. O sangue dele te lava e você se converte, você passa a segui-lo, você passa a se submeter à palavra dele, à vontade dele. Então, como você decidiu em vida, quando você morre, você vai para junto de Deus. Porque o sangue do Senhor Jesus te lavou, te justificou. O sangue dele justificou você. Quando você não aceita, então você não se arrepende. Quando você não se arrepende, o sangue do Senhor Jesus não te lava. Não te lavando, você passa a ser um só com o diabo. Se o sangue te lava, você passa a ser um só com Cristo. Se o sangue não te lavou e o sangue só lava quem se arrepende, e quem se arrepende abandona, e claro que sozinho você não vai conseguir abandonar, por isso a importância do Espírito Santo, por isso a importância de você buscar, de você procurar saber qual a vontade de Deus. Quando você toma esse conhecimento e se submete e toma posse da palavra dele, da vontade dele, então, no mundo espiritual, o sangue do Senhor Jesus te lava, te limpa, você passa a viver em novidade de vida, fazendo tudo diferente do que o que você fazia. Se você mentia, você não mente mais. Se roubava, você não rouba mais. Se você adulterava, você não adultera mais. Se você era impuro, você não é mais impuro. Você passa a buscar força no Espírito de Deus. Aí o Espírito dele vem e preenche o vazio da sua alma. Então você se torna uma nova criatura. Repara que não estou falando de igreja, de religião.
de placa de igreja. Não, estou te falando da palavra de Deus. E claro que quem crê na palavra de Deus ouviu em algum lugar. E esse lugar é a igreja. Só que você se submete obedecendo a palavra dele, a palavra de Deus. Por quê? Porque até então a sua mente é uma mente limitada. Limitada ao quê? A só comer e beber. Só a curtir. Essa é a sua mente. Quando o Espírito Santo encontra espaço em você, então ele abre a sua mente para você enxergar o plano espiritual. Por que ele abre a sua mente? Porque você permite ele abrir a sua mente. Então cai o véu dos seus olhos físicos e você passa a entender que existe vida após a morte. Só que você começa a perceber que você está perdido no seu pecado e delito. Você está perdido nos seus vacilos, nos seus erros. Então você se submete à palavra dele, se rende a ele e ele te lava no sangue dele. Então sua mente espiritual abre, você passa a entender que existe o inferno, que é tormento eterno, e existe o céu, que é a paz eterna. Só que para se entrar no céu, não é bagunça, você não entra sambando, dançando, não. Você tem que deixar a mágoa, você tem que deixar os desejos do coração que engana. Você tem que deixar os achismos. Ah, uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. Ah, eu faço caridade, então eu tô salvo. Mentira. Ah, eu não faço mal para ninguém. É obrigação do ser humano não fazer mal para ninguém. Ah, eu não preciso ir em uma igreja, é verdade, mas você precisa se batizar. Você não precisa ir à igreja para ser salvo. Você pode ser salvo em qualquer lugar, mas para manutenção da sua fé, você precisa congregar. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa dar manutenção para a sua fé. Você precisa fazer a sua parte. E não é do seu jeito. Olha, o inferno está cheio de pastores, está cheio de obreiros. O inferno está cheio de teólogos. O inferno está cheio de pessoas com seus pensamentos. Por quê? Porque elas quiseram fazer do jeito delas, e não é do jeito nosso, é do jeito de Deus. Se o que eu faço desagrada a Deus, não vou fazer mais. Você toma essa atitude e o Espírito de Deus te dá força para você permanecer e para você continuar agradando a Ele. E Ele abre a sua mente. Ele mergulha dentro de você. Como que você sabe que é Ele mergulhando? Você percebe uma paz dentro de você. Você percebe que seus pensamentos começam a mudar. Você passa a se sentir incomodado com a injustiça, com a impureza, com o erro. Coisas que até então eram familiar para você, você começa a se sentir incomodado com aquilo. É algo natural. Então você ouve a voz dele, você começa a obedecê-lo. E aí não tem jeito. Ele tem prazer em morar dentro de você. Até porque ele mesmo disse: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Não, não tem como. Ele só vai andar com você se houver um acordo entre você e ele. Se você não quiser ouvi-lo e se submeter, ele vai respeitar. Só que o problema, sabe qual que é? É que se você não ouve a voz dele em vida, você pode imaginar que quando você morrer, tão pouco você vai ouvir. Você vai ficar longe dele, distante. Só que o problema de ficar distante dele, diferente desse mundo, que mesmo você no pecado, distante dele, você não percebe tanta diferença. No inferno você vai estar sofrendo e você vai gritar pedindo ajuda e você não vai ter ajuda. Você não vai ter ajuda porque você assim o quis e a justiça dele se manifestou na sua vida. E não vai ser por falta de conhecimento, porque você ouviu a verdade. Você ouviu a verdade.
Você sabe o que você tem que abandonar. Abandona enquanto há tempo. Ele disse, tem uma passagem na Bíblia que disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Se diz isso é porque vai chegar uma hora, vai chegar um dia que buscá-lo não vai dar mais. Que ele não vai se deixar achar. No mundo, no nosso mundo, nesse mundo que a gente vive, o Espírito Santo está à disposição. Vai chegar uma hora que ele não vai estar mais à disposição. Ele está te dando tempo, como me deu tempo também. Eu cresci em berço evangélico, me afastei, fiz só besteira, e ele teve misericórdia de mim, me deu forças para abandonar os meus erros, os meus pecados. O sangue dele me lavou, me limpou, me purificou. Eu quis ouvi-lo, quis me submeter a ele, e ele teve misericórdia, me deu força, me deu entendimento, e agora fala com você através desse vídeo. É ele que está falando com você. Sabe por que é ele? Porque não vem de mim falar essas coisas. Não vem do ser humano essa vontade de fazer um vídeo e falar, não, vem dele. Ele que incomoda para a gente fazer. E por quê? Porque ele ama a sua alma. Ele ama a sua alma. Você sabia que as pessoas que estão no inferno, Deus ama a alma delas? Deus ama. Mas sabe o que acontece? Deus não compactua com o que elas fizeram em vida. Não compactua. Por isso que elas estão no inferno. E porque Deus é justiça e o sangue do Senhor Jesus não lavou essas pessoas, porque elas não quiseram que lavasse, o que Deus pode fazer? Olha, Deus dá a palavra dele. Deus trabalha numa pessoa para essa pessoa falar a palavra dele. Aí você ouve a palavra dele. Se você rejeita ou dá de ombro, o que Deus pode fazer? Você não quis saber de se submeter a ele. Você não quis saber de orar a ele. Você não quis saber de se entregar. Você não quis saber de abandonar esse pecado que te distancia dele. E você sabe qual é. Você sabe qual é. Você quis continuar fazendo do seu jeito, a sua maneira. Só que eu quero falar para você que se você se submeter a ele, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, a pessoa que até então é cheia de pecado, cheia de erro, cheia de sujeira, se você se submete ao Senhor Jesus, ele lava você, ele te limpa. O sangue dele te lava. É só você fazer uma oração sincera a ele, uma oração honesta. Ele lava o teu ser. Claro que vai ter um conflito na sua mente, da carne com o espírito. A carne vai querer que você satisfaça ela, mas você nega, você fala, não vou fazer sua vontade. E você busca o Espírito de Deus e ele te dá força. A palavra de Deus, ela tem espírito. E o Espírito procura os verdadeiros adoradores, as pessoas sinceras. Se você é sincero com ele, então Deus ele dá um jeito de te mostrar a verdade. Faz esse teste com ele, Faz esse, de repente até na sua cabeça fazer teste com Deus, Faz o seguinte, você quer fazer? Coloca a mão no celular. Você já possivelmente deve estar segurando com uma mão, né? Coloca a outra mão em cima da mão que está segurando o celular. Colocou? Fecha os olhos. Fecha os olhos se possível. Se não quiser fechar, pode ser com os olhos abertos mesmo. Espírito Santo, confirma essas palavras dentro dessa pessoa, na mente dela. Confirma, ó Deus. E dê forças para ela
abandonar esse pecado, abandonar esse erro. Meu Deus, essa pessoa, ela quer um meio, ela quer uma forma de sair desse pecado. Então eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, se é verdade a palavra da minha boca, meu amigo e minha amiga, receba a força de Deus aí agora. Seja livre desse pecado. Seja livre dessa acusação. Seja livre disso que te acusa. Em o nome do Senhor Jesus, seja livre. Livre e receba do Deus Altíssimo a paz. Sim, receba a paz do Senhor Jesus no seu interior. Seja livre. Eu determino no nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, você vai perceber que por esses dias, algo diferente na sua mente, no seu interior. É o Espírito de Deus agindo. Se você tiver sede dele, ele disse: quem tem sede, vem a mim, beba. Vai até ele. Se você quiser ajuda espiritual, eu consigo te ajudar. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Até logo.